Bom dia, hoje são 21 de julho de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja essas duas palavras aí. Temos meio e meia. Meio e meia. Essas palavras aí confundem as pessoas quando estamos tratando lá acima, meio, como advérbio. Elas confundem aí as pessoas. Então vamos analisar aí o quadro que fiz. Acima você tem aí, à esquerda, meio, e à direita, meia. Então vamos aqui esclarecer uma dúvida que ocorre muito quando você emprega a palavra meio como advérbio. Muito bem, na língua portuguesa, como é uma língua muito rica, uma determinada palavra, dependendo da oração em que ela se encontra, do contexto, meio, aí que está à esquerda, meio pode ser substantivo, pode ser advérbio, e pode ser também numeral, fracionário, meio. Então, meio pode ser substantivo, advérbio e numeral, correto? Ele causa problema quando ele funciona como advérbio. Vou dar aqui um exemplo de meio como substantivo. Eu digo assim: o meio em que você vive é perigoso. O meio em que você vive é perigoso. Meio aí é substantivo. Eu estou dizendo o lugar em que você vive é perigoso, o meio. Então, o meio aí é substantivo. Agora, outro exemplo em substantivo, meio, plural. Eu digo assim: os fins não justificam os meios. Olha aí, os meios, plural, substantivo. Agora, o meio como advérbio, eu digo assim: eu ando meio triste. Esse meio aí já é advérbio. Você pode substituí-lo por um pouco. Eu ando meio triste, eu ando um pouco triste. Então, esse meio aí, nessa frase, nessa oração, já é um advérbio e não um substantivo. Viu aí? Ou eu posso dizer também um meio como numeral, fracionário, um meio. Quero meio quilo de um queijo, meio quilo, meio. Aí é numeral, fracionário. Quero meio quilo, a metade de um queijo. Meio aí é numeral. Um meio de uma coisa é numeral. Aí é numeral, entendeu? Então você vê facilmente que a palavra meio pode ser substantivo, advérbio e numeral. Depende do contexto em que ela se encontra. Meio. Certinho? E ela traz problemas justamente quando vem como advérbio. Estou um pouco doente. Estou meio doente. Meio doente. O homem diz: estou meio doente. Já a mulher diz: estou meia doente. E aí está o erro, que vou explicar aqui. Então, esse uso do meio, ele complica quando é advérbio. Aí as pessoas erram. Vou explicar isso aqui. E meia, como sinônimo, ou como feminino de meio, meia. E meia. Meia é um numeral aí relativo, numeral feminino, relativo a meio, como numeral aí masculino. Os numerais, normalmente eles não flexionam, os numerais. Mas esse numeral meio, ele se flexiona, o numeral meio. Ele vai para aí o feminino, meio, meia. Meio, meia. Ele flexiona, entendeu? Ele é variável, como eu coloquei aí. E esse meia, meia a gente usa como o sinônimo de metade. Quando você usa como sinônimo de metade, você tem aí a meia como numeral. E aí vou explicar a você aqui isso aí bem certinho. Então veja, vamos aqui aos exemplos. Eu digo assim:
Paulo chegou meio triste. Esse meio aí não é numeral, ele não é numeral. Esse meio aí não é substantivo, ele não é substantivo. E nem numeral, então ele é advérbio. Eu digo, Paulo chegou meio triste. Eu posso substituir por Paulo chegou um pouco triste. Viu aí? Então, esse meio aí, Paulo chegou meio triste, é um advérbio que modifica aí o sentido do verbo chegar. Chegou meio triste, o modo como ele chegou. Advérbio de modo. Paulo chegou meio triste. Então veja, gente, quando você usar o meio como advérbio, no sentido de um pouco de, que é o caso aí, então esse meio como advérbio, ele é invariável. Ele não muda. Ele não muda. A palavra seguinte pode vir no plural, pode vir no singular, pode vir no masculino, pode vir no feminino. Mas esse meio, quando ele é um advérbio, não muda. Ele continua sendo meio. Ele não muda em gênero nem em número. Ele não quer saber disso. Então as pessoas erram quando empregam o meio como advérbio. As pessoas têm a tendência de flexionar. E aí está o erro. Vou dar os exemplos. Então veja, Paulo chegou meio triste. Eu posso substituir por um pouco. Paulo chegou um pouco triste. Esse meio aí é advérbio. Então ele sempre terá essa forma aí, sempre. Não vai para o feminino, não vai para o plural, de forma alguma. Continua meio. Olha o exemplo B. Maria, olha aí, já é gênero feminino, ela. Paulo, ele, masculino. Maria, ela. O meio não muda, porque é advérbio, invariável. Eu digo, Maria chegou meio triste. Maria chegou meio triste. Esse meio é um advérbio. Eu posso substituí-lo por um pouco. Maria chegou um pouco triste. Então, esse meio é advérbio. Sendo advérbio, ele é, olha lá em cima, invariável. Ele não muda de roupa. Pouco importa se a palavra é feminina ou plural. Continua meio, porque é um advérbio invariável, pois. Entendeu? Maria, olha aqui, feminino. Maria chegou meio triste. Eu não digo jamais, Maria chegou meia triste. Meia aí para o feminino. Não. Maria chegou meia triste. Isso não existe, está errado. O meio é um advérbio, ele não se flexiona. Ele é invariável. Pouco importa se a palavra é feminina, masculina ou plural. Outro exemplo, gente. Vamos lá na letra C. As crianças, veja aí, as crianças chegaram meio tristes. Olha aí. Temos aqui, ó, as crianças, o sujeito, ó, plural, feminino. Mas a palavra meio não muda, porque é um advérbio invariável. Eu posso trocar por meio, por um pouco triste, um pouco. Veja aí, as crianças chegaram meio tristes. Eu posso dizer, as crianças chegaram um pouco tristes. Viu aí? Então, meio como advérbio não muda. Fica aí com essas 4 letras aí, ó, M-E-I-O. Não muda, nem para feminino, nem para plural. Outro exemplo. Estou meio triste. Meio aí é um advérbio. Está ao lado de um verbo, o verbo estar. Estou meio triste. Meio aí é um advérbio. Posso substituí-lo por um pouco. Estou um pouco triste. Então, meio é um advérbio. Sendo advérbio, é invariável. Não muda de roupa. Viu aí? O exemplo é,
Agora, vamos lá. O médico recomendou meia colher do remédio. Olha agora aí. Meia, olha aí como se flexionou. Meia. Por quê? Porque meia aqui não é advérbio. Se fosse advérbio, seria meio. Mas aqui mudou, meia colher. Aqui flexionou de acordo com o substantivo colher. Colher é singular feminino. Então, meia, aqui, singular feminino. Por que meia? Porque meia aqui não é advérbio. É o que? Numeral feminino. Numeral feminino correspondente ao masculino meio. Meio quilo, meia tonelada. Então veja, meia aqui varia. Meia colher. Meia, singular feminino. Por quê? Porque está acompanhando o substantivo feminino singular, colher. Meia colher do remédio. O médico recomendou meia colher do remédio. Então, meia, como numeral, se flexiona de acordo com o substantivo. É o caso aí. Meia colher. Foi para o feminino porque colher é feminino. Olha o exemplo aí que muita gente erra. Na letra F. 12 horas e 30 minutos aí, ó. 12 horas e 30 minutos aí. Isso aí do dia, né? 12 horas e 30 minutos. Como é que as pessoas dizem isso aí? Dizem assim, ó. Meio-dia. Veja aí. Meio aqui, na palavra dia, não é advérbio, gente. Não é advérbio. Meio aqui significa metade. Quando significa metade, você tem aí o numeral meio. Meio ou meia, entendeu? Então, meio-dia, o meio aqui da palavra dia, meio-dia, referindo-se às 12 horas do dia, da tarde, meio aqui é um numeral. Numeral aqui, meio. E o feminino correspondente é meia. Meio aqui, ó, porque significa metade. Então, quando meio significa metade, você tem um numeral. Quando meia significa metade, você tem um numeral. E o numeral, ele se flexiona. Esse aqui, numeral, meio, se flexiona. Olha o feminino, meio, masculino. Feminino, meia. Meio quilo de queijo. Meia tonelada. Viu aí? Então vamos lá. Então muita gente erra assim, ó. Muitas pessoas dizem assim, meio-dia, que horas são aí? Meio-dia e meio. Não é meio. Meio-dia está correto. Meio aqui é a metade do dia. Um dia tem 24 horas, não é? Então 12 não é metade? Então meio-dia, 12 horas. Meio-dia. Porque um dia tem 24 horas. Então a metade, meio-dia, significa metade. Então meio é numeral. Ele varia de acordo com o substantivo. Então veja, as pessoas erram no segundo momento aí, ó. As pessoas dizem assim, são meio-dia, ó, agora são, ó, o horário, meio-dia e meio. Muita gente diz isso. Meio-dia e meio, está incorreto. O certo é meio-dia e meia, o correto, e não meio-dia e meio. Meio-dia, 12 horas, e meia em relação a uma hora. Uma hora não tem 60 minutos? Então, 12h30 é igual a meio-dia e meia hora. Porque uma hora tem 60 minutos. Então, a metade de 60, 30. Então, quando o relógio marcar, os ponteiros do relógio marcarem meio-dia e 30 minutos, você vai dizer meio-dia e meia. Meio-dia e meia. E não, como as pessoas dizem comumente, meio-dia e meio. Não. Não é meio-dia e meio. É meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Meia aí, referindo-se a metade de 60 minutos, que é uma hora, não é? 30 minutos. Então é meio-dia e meia. Meio-dia e meia hora. Porque uma hora tem 60 minutos. E o relógio está marcando 30 minutos. Meio-dia e 30. Então é meio-dia e meia, o correto. Entendeu? E não meio-dia e meio. Viu aí?
Então, meio-dia, o meio de dia aqui, meio é numeral. E meia aqui também é numeral. A metade da hora. A metade de uma hora, que é 60 minutos, é 30. Viu aí? Outro exemplo, na letra H. Nos cinemas, uma pessoa diz, nos cinemas, pago apenas meia entrada. Olha aí. Esse meia aí de entrada, esse meia é um numeral. Não é um advérbio, porque se fosse advérbio, não flexiona, continua meio. Mas você diz meia entrada. Meia aqui você usa o feminino, porque entrada é feminino. Se aqui fosse plural, você diria meias entradas. Meias aqui flexiona. Por quê? Porque é um numeral feminino, correspondente ao masculino meio, significa metade. Então, quando meia ou meio significa, os dois significam metade, querem dizer metade, então você está diante de um numeral. E o numeral flexiona. Então você diz meia entrada. Por que meia? Porque entrada é feminino. Então o numeral vai para o feminino, meia. Se fosse masculino, você diria meio ingresso, a metade de um ingresso. Então quando meio e meia significarem a metade, isso é numeral. E aí flexiona de acordo com o substantivo, entendeu? Olha o exemplo aí, na letra I. Eu digo meia entrada, sempre aí meia significa metade. Se significa metade, então é numeral. Se é numeral, flexiona. Flexiona em número e gênero, esse numeral aí. Então eu digo meia entrada, no singular, meia, feminino. Por quê? Porque entrada é feminino, singular. Então, sendo numeral, flexiona. Ou eu digo meias entradas, olha aí no exemplo I, meias entradas, já no plural aí. Por quê? Porque eu estou tratando de entradas. Entradas, substantivo, mas feminino, plural. Então, meias, meias, numeral aqui, feminino, plural. Meio ingresso, meio aqui significa metade do ingresso. Se meio significa metade, então meio aqui, masculino por quê? Porque se flexiona. O substantivo ingresso é singular masculino, logo meio singular masculino, meio ingresso. Porque meio se flexiona aqui, já que é numeral. Outro exemplo, o último, meios ingressos. Eu digo meios ingressos. Meios, as metades de ingressos. Meios ingressos. Por que meios? Porque aqui significa metade. É um numeral. Sendo numeral, se flexiona em gênero e número. Então, ingressos, substantivo, masculino, plural. Logo, meios, masculino, plural. Entendeu, gente? Então, o problema é quando você emprega o meio como advérbio. Como advérbio, o meio como advérbio, ele é invariável. Ele não se preocupa se o substantivo é singular ou masculino, feminino ou plural. Ele não se preocupa com isso. O meio, ele funciona como advérbio quando pode ser substituído por um pouco de. Um pouco. Eu digo, eu ando meio triste. Meio aí é um advérbio ao lado de um verbo e significa um pouco. Eu ando um pouco triste. Eu ando meio triste. Maria anda meio triste. Maria é feminino. O meio é invariável, é um advérbio, ele não muda. Então você diz, um homem anda um pouco triste. A mulher anda um pouco triste. Os homens andam, o homem anda meio triste. A mulher anda meio triste. Os homens andam meio tristes. E assim por diante, viu? O meio, ele é invariável. O substantivo pode ser singular,
plural masculino ou feminino. O meio como advérbio não muda. E aí o povo erra, é aí. A mulher diz, geralmente as mulheres dizem, eu ando meia triste, como se meia se flexionasse aí. Não, porque aí é o advérbio, então é sempre o meio, tanto para a mulher quanto para o homem. O homem diz, eu ando meio triste. A mulher diz a mesma coisa, eu ando meio triste. Não muda como advérbio. Como numeral, no sentido de metade, aí varia. Muito obrigado.